Oi, gente. Hoje a gente vai ver sobre crenças limitantes, crenças positivas de encorajamento que vai fazer com que a gente tenha no nosso subconsciente, no nosso consciente, e o corpo e o comportamento vai reagir conforme essas crenças. Então, as crenças limitantes tanto faz com que a gente paralise, faz com que a gente não acredite em nós, no nosso potencial, em quem realmente nós podemos ser e conquistar. Assim também é as crenças positivas, crenças que vai fazer com que a gente acredite em nosso potencial, que acredite em nós mesmos e que a gente vai ter também aquele sentimento e aqueles comportamentos que vai fazer com que a gente alcance o sucesso ou não. Então, isso vai depender das nossas crenças e dos nossos comportamentos. Então, quando a gente vai colocando as crenças e substituindo elas, a gente vai conseguindo ter mais comportamentos positivos, vai tendo mais pensamentos e sentimentos, e isso é quem vai fazendo com que a gente comece a ter atitudes e a ter comportamentos mais desafiadores e mais positivo. Então, a mente consciente resolve. Então, ela resolve problemas. Quando tem algum problema surge ali, você usa seu consciente para resolver, tomar atitudes também. Você toma decisões rápidas ali, tudo aquilo para você resolver nas situações cotidianas. E também a criatividade, a gente desenvolve a criatividade com a nossa mente consciente. Então, ela é uma mente mais superficial, então ela está ali para tudo que vem você já vê, já sente. Então, ela é ela é a consciente. Então, a subconsciente, ela guarda mais informações sobre tudo que acontece na nossa vida cotidiana, que você entendeu sobre alguma coisa. Então, quando a gente está falando de sucesso, então, qual foi as informações que você colocou sobre o sucesso? Então, fica armazenada lá. Sobre o medo, também, o medo. O medo, quando você quis iniciar alguma coisa, teve aquele medo, teve aquele sentimento, aquela sensação. Então, fica no subconsciente. Memórias, as memórias, todo tipo de memória que a gente vai adquirindo, vai tendo experiência, vai tendo aquelas memórias, vai ficando no nosso subconsciente. E também as habilidades, o que você aprende, o que você sabe, os seus talentos, o que você sabe fazer de criativo. Então vai ficando tudo no subconsciente para você fazer tudo de forma mais natural, tipo dirigir ou tocar um instrumento, ou fazer alguma habilidade na sua profissão, ou já ter aquele comportamento. E crenças. Então, as crenças é o que você acredita, o que você vivenciou. Então, essas crenças vai ficar no seu subconsciente. E a gente pode reprogramar elas, pode também substituí-las por crenças. No caso, a gente quer crenças mais positivas e encorajadoras, que faça com que a gente tenha sentimentos e faça com que o nosso corpo tenha o comportamento também, para que haja. Então, já no corpo é falta de energia. Se seu corpo está com falta de energia, vai ficar ali na negatividade, vai entrar numa zona de conforto, não vai agir conforme as suas crenças diz para você. Você tá fraco, então você vai acreditando e acaba minando, faltando energia. O corpo também. O corpo também faz com que você se sinta confiante. Quando você se sente confiante, quando você vai fazer alguma coisa, se sente confiante, então você vai fazer com confiança. O seu corpo reage com essa confiança. Você já vai tendo aquela confiança de fazer aquilo, de se apresentar, de fazer algo ou alguma coisa que você vai fazer. E você já vai mostrar que você está confiante. Pronto para a ação. Então, quando você tem uma crença positiva de dizer você é um sucesso, você dá certo, você tem habilidade suficiente, você vai fazer, você vai conseguir, você já você já fica pronto para a ação, você já levanta, você já tem aquela confiança, você age com aquela crença positiva de que você é um vencedor, que você vai conquistar. Então você já parte para a ação
com o corpo e os comportamentos de um campeão, de um vencedor. Então, faz com que a gente haja. Então, merecedor, da mesma forma, você se sente um merecedor, um realizador. Então, você está sentindo essas vibrações, esse sentimento e tudo faz com que você tome atitude e faça as coisas com confiança e com um vencedor. Então, se você tem crenças limitantes de que você não é capaz, de que não vai dar certo, então você vai começar a ter medo, essas crenças vai fazer com que você não tenha esse corpo de medo, de falta ali, de coragem. Então, ele não vai agir conforme uma pessoa que já tem crenças mais de confiança, de merecedor, que vai dar tudo certo. Então você vai mudando. Se você está se sentindo que, não, eu estou fraco, não vai dar certo. Então você mude, vai dar tudo certo, eu confio, eu vou entrar para vencer, eu vou ser um vencedor. Então você já vai tendo o comportamento no corpo. Então, o comportamento também é irritado. Se você está irritado, você vai ter esse comportamento de uma pessoa irritada. Então, você tem que ter crenças e ter também no seu consciente de você tomar uma decisão, não naquele momento de que está irritado. Você parar, pensar, analisar. Então, você vai estar lá nessas crenças de você respirar, pensar, para não tomar decisões inconscientemente. Então, isso faz com que também a mente consciente tome uma decisão rápida. Então, quando você está irritado, o seu comportamento é ter aquela reação. Então, quando você tem crença na mentalidade subconsciente lá dentro, eu não posso me alterar porque eu posso partir para alguma coisa negativa, para alguma coisa que vai fazer com que seja ruim para mim, vá ser ruim para outra pessoa. Então, você já tem no subconsciente, ele alerta você, de você pausar, respirar e tomar uma atitude consciente. Então, é justamente para isso os comportamentos. Falar com clareza também. Quando você tem crenças positivas sobre você, tem aquela confiança, sabe o que faz, você tem a habilidade, você fala com clareza, você tem mais clareza na sua fala. Então, quando é uma pessoa que tem aquela crença negativa, que é insegura, não falo bem, então vai ter aquele comportamento, vai ter aquele comportamento de uma pessoa tímida, ali, sem energia, que vai ficar falando palavras que não tá bem em ordem. Então, você tem que colocar a crença de que você é uma pessoa que está buscando as habilidades, está buscando encontrar o conhecimento. Você vai dizer, eu falo bem, eu estou no processo, agora é o momento de eu estar aprendendo coisas novas, eu vou buscar conhecimento para mim falar bem, para mim ter clareza no que eu falo, nos meus comportamentos. Então, isso vai fazer com que você tenha esses comportamentos, para você ter uma fala de clareza e evitar procrastinação. Então, o comportamento ele evita alguma coisa. Quando você pensa, aí você vai ter lá no subconsciente, buscar alguma coisa que você tem para não ter aquele comportamento. Então, é um hábito, uma rotina que vai te levar para alguma coisa. Então, se você está com aquela crença, aquela reprogramação de dizer, eu tenho que fazer isso todos os dias, é um ato ou um hábito desconstrutivo, então você tem que começar a reprogramar ele para você evitar o comportamento destrutivo. Então, você vai mudando o hábito, vai mudando a rotina e você vai ver que o seu comportamento vai ser diferente. Então, se tinha aquele comportamento antes, você passa a ter outro comportamento, porque você foi reprogramando a mentalidade e reprogramando as crenças para dizer, esse comportamento me levou para isso, eu não posso ter mais porque eu fiquei na negatividade, fiz coisa para procrastinar, fiquei na zona de conforto. Então, você vai começar a evitar esses comportamentos, colocando na sua mente subconsciente, tendo a consciência de que aqueles hábitos, aquelas coisas
você está fazendo que não está sendo bom para o seu corpo, para os seus comportamentos, para a sua mentalidade. É um ato destrutivo, é um ato negativo, então você vai começar a evitar esses comportamentos. Então, quando eu evito o comportamento, a crença vai mudando. Então, vai começando a ter novas coisas. Então, se eu estava procrastinando ali e eu coloco no meu subconsciente, você tem que agir, você tem que lutar pelos seus sonhos, você tem um ideal, você tem algo a acrescentar. Então, aquela procrastinação de antes, eu vou começando a evitar, eu vou começando a ter força, a coragem e vencer ela. Então, eu começo a ter comportamento de uma pessoa produtiva, de uma pessoa que estou lutando pelos meus sonhos, de ter novos hábitos mais empoderador, mais encorajador, que vai me levar para outro nível. Então, quando a gente passa a entender tudo isso, a gente começa a reprogramar a nossa mentalidade, a ter hábitos saudáveis, a ter comportamentos mais saudáveis e que vai te levar para aquele nível que você quer. Então, se eu estou com essa mentalidade de escassez, de falta, de não merecimento, de medo, de dúvida, eu vou substituir essas crenças para ficar no meu subconsciente. E cada vez que eu vou tendo a repetição, por mais que meu consciente diga, ei, você não vai conseguir, você não pode fazer isso. Então você vai forçando todos os dias. Você pode sim, você vai conseguir, você vai construir essa nova crença, porque você é um vencedor, você é um merecedor, você é uma pessoa que vai lutar pelos seus sonhos. Você luta todos os dias, se levanta, cuida. Então você vai começando a mudar essa crença, aquelas crenças vai começando a mudar, o seu comportamento vai mudando e você vai ver que tudo vai mudando, a realidade vai mudando, tudo vai mudando. Então, quando você compreende tudo isso, fica tendo mais clareza do que você vai fazer, de como você vai fazer. Então, quando for no momento de tomar uma decisão, você saber que vai usar o subconsciente ou o consciente, então tem que prestar atenção. Se você age no subconsciente, no automático, então você vai prestando atenção. No consciente, eu reajo dessa forma, eu penso dessa forma, porque eu estou fazendo isso, é os velhos hábitos, é as velhas crenças, então eu vou substituir. Eu vou ter um novo comportamento dentro dessa situação. Então você vai mudando essas crenças, vai mudando você, e quando você percebe, você conseguiu mudar com a repetição, com a fala, com tudo, com as afirmações, você vai conseguindo. Quando você perceber, você já está fazendo coisas que antes você não fazia, antes você duvidava, antes você tinha medo. Então você conseguiu ultrapassar essas crenças que estavam te limitando. Você conseguiu instalar coisas novas no seu subconsciente e a consciência faz com que você haja, tenha o comportamento e o seu corpo reaja. Sendo uma pessoa de tímido, passa a ser mais extrovertido, de uma pessoa ali com medo, passou a enfrentar o medo, de uma pessoa que não falava bem, começou a falar melhor, porque foi vencendo tudo isso, uma pessoa que tinha aquelas crenças de entrar em alguma coisa ou fazer alguma coisa e se sentir um perdedor, você já começa a ser um vencedor, a fazer as coisas para dar certo. Então tudo isso vai depender das nossas crenças, de como nós pensamos e de como nós agimos. Então quando nós mudamos tudo isso, tudo muda, nossa realidade muda, tudo vai mudar. Então que você consiga ter compreendido, se compreendeu, se ajudou de alguma forma, que esse conteúdo possa ajudar alguém, você possa me ajudar, compartilhar ou deixar um like, já ajuda muito ao canal. Então é isso. Gratidão.